Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 31. Se a sua Bíblia tiver um subtítulo, acima do versículo 31, tem um subtítulo aí. Quem consegue ler para mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso? Aqui na minha está escrito Cântico de Vitória, não é isso? Aí está lá, 2 pontos. Deus é por nós. Por que tem esse subtítulo? Porque Paulo está celebrando. O que nós vamos ler no texto são palavras que saem da boca de um homem que sofre, que padece, que é perseguido, é rejeitado, um homem que, por causa da sua fé, da missão que Deus o deu, perde privilégios sociais, mas ele se alegra porque ele está vivendo aquilo que Deus queria que ele vivesse. E eu faço questão de dar ênfase nesse subtítulo, porque no versículo de número 37, ele agradece a Deus por tudo aquilo que ele passa. Eu quero me apegar ao versículo 37, no entanto, ler desde o versículo 31, vamos lá, Romanos 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Paulo está dizendo que diante da angústia, da tribulação, da perseguição, da fome, do perigo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí na sequência do texto diz no verso 38: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem alguma outra, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a vitória de Paulo? A vitória sobre a angústia, sobre a tribulação, sobre a fome, sobre os perigos. Por quê? Porque nada dessas coisas os separaram do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria pensar um pouco com os irmãos e tratar dessa mensagem sobre o tema as marcas de um vencedor. Tudo que Paulo viveu para chegar ao ponto de cantar vitórias sobre os perigos, sobre as tribulações, houve ali então um processo. A vitória não vem da noite para o dia. Ele não se tornou aquilo que o Senhor queria que ele se tornasse num piscar de olhos. Tudo foi um processo. Eu queria que você pensasse agora: o que é uma vitória para você? A vitória de Paulo é essa: suportou, perseverou, nada do que lhe aconteceu o separou do amor de Deus. Ou seja, ele permaneceu firme na posição em que deveria estar, mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu, que poderia ter evitado de fazer com que ele chegasse
onde ele chegou. Curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar mais um instante. Querido Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui para ouvir a sua voz, e nessa hora pedimos que o Senhor nos faça esquecer de todos os problemas que temos, ainda que seja momentaneamente. Que o Senhor traga essa palavra como uma fonte de inspiração, porque todos nós queremos vencer, todos nós queremos progredir, prosperar, superar, mas para isso nós precisamos da tua ajuda, Pai. Então fala ao nosso coração, dai-nos sabedoria, maturidade, para que possamos, assim como Paulo, cantar o hino da vitória, celebrar as nossas conquistas, pois certamente em teu nome venceremos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar por um instante. Irmãos, por esses dias, eu vi uma cena que me emocionou um pouco. Eu presenciei a contagiante alegria de uma pessoa que estava indo em seu automóvel realizar a última sessão de quimioterapia. E aí havia algumas bexigas, né, nas portas do carro, algumas frases nos vidros, e no vidro de trás estava escrito: minha última sessão de quimioterapia. E aquilo me contagiou, porque eu vi a alegria de alguém que lutou para permanecer vivo. E aí eu comecei a pensar, quantas sessões foram? Como deve ter sido penoso aquele processo? As reações de cada sessão, a fraqueza no corpo, a dependência da ajuda dos outros, as ocasiões em que precisou de força para fazer algo, mas não tinha. E é justamente nesse processo que a pessoa aprende a valorizar a vitória lá na frente. Então, quando você olha para alguém que venceu, que suportou, que conquistou, que chegou onde queria chegar, logo você entende que a alegria daquela vitória é justamente por causa daquele processo, das renúncias que foram necessárias, das dores que precisaram ser suportadas, das rejeições que a pessoa sofre. Ou seja, não se fazem grandes vencedores em pequenas batalhas. Os grandes vencedores são aqueles que precisaram vencer as grandes lutas. A luta dessa pessoa que eu testemunhei era contra o câncer. As batalhas que Paulo enfrentava eram ministeriais. E as suas? O que seria para você hoje uma grande celebração, uma festa, um motivo de comemorar? Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem sonhos, tem planos, quer chegar em algum lugar, quer evoluir como pai, provedor do lar, como servo do Senhor, como profissional. Então a ideia da minha mensagem, irmãos, é trazer aqui algumas das tantas marcas daquele que se torna um vencedor. Porque, falando tudo o que Paulo precisou suportar, no verso 37 ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então eu separei aqui alguns tópicos, fiz algumas anotações e queria dividir isso com os irmãos, porque eu estou vivendo um período de euforia, e eu me apego a essas informações, porque eu sei que isso vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Então, a primeira marca
que um vencedor, a primeira característica de um vencedor, é que ele precisa ter a grandeza de vencer as suas limitações. O primeiro combate, atrito, confronto, é contra nós mesmos. Porque infelizmente nós temos o costume de nos achar pequenos demais diante de grandes desafios. E aí vem o complexo. Achamos que não temos condições, capacidade, estrutura, intelecto. Agora o curioso é que são justamente estas pessoas que Deus costuma chamar para grandes desafios. Em Juízes capítulo 6, há 7 anos, os israelitas sofriam com a invasão dos beduínos que vinham do Oriente e destruíam toda a lavoura. O texto diz que Israel começou a padecer muito, a empobrecer muito. Então em Juízes 6:11, o Senhor aparece a Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força que tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Então Gideão olha para si e no versículo 15 ele vai dizer: Senhor, eu sou da família mais pobre de Manassés, e dessa família mais pobre, eu sou o menor. Quer dizer, diante do desafio que ele recebe de Deus, Gideão olha para si e percebe que não tem condição, que é fraco, que é pequeno, diante daquele desafio. Quando você lê Êxodo capítulo de número 4, versículo 10, Moisés vai dizer ao Senhor: olha, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de línguas. Deus queria que Moisés fosse adiante do rei do Egito dizer que aquele povo deveria sair e ir caminhando em direção a Canaã pelos desertos. E Deus chama Moisés. Só que Moisés olha para a sua estrutura e ele assume que não tem condições. Quando no capítulo 1, versículo de número 6, Jeremias responde o chamado vindo da parte de Deus, ele vai dizer: Senhor, eu sou como uma criança, não tenho maturidade necessária para isso, não tenho como agir diante destas situações. Agora, em todas as 3 ocasiões em que citei, Deus assume o protagonismo. Deus vai dizer para Moisés: quem fez a boca do homem? Deus vai dizer para Jeremias: eu serei contigo. E em Juízes 6:34 diz a palavra que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Ou seja, Deus não escolhe aqueles que são capacitados. Deus ele dá estrutura e capacita aqueles a quem ele escolhe. Então às vezes o desafio pode ser grande, você pode se sentir pequeno, mas você tem um Deus que te faz grande. Você tem um Deus que te estrutura. Então a primeira coisa que você precisa vencer é a sua própria estrutura, a sua própria limitação, o seu despreparo. Se você olhar para a sua força, como diz Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Batalha começa entre nós contra nós mesmos, e precisamos dessa grandeza, vencer as nossas limitações. Segunda marca de um grande vencedor: as pessoas que vencem, meus irmãos, elas têm a atitude mental positiva. Ninguém vence dizendo que vai perder, ninguém alcança considerando um fracasso. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1, ele escreveu assim: ora, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Quer dizer que o pensamento pode ser uma arma. A maneira como você pensa, muitas vezes pode determinar como as coisas acontecerão. E tem gente que sempre pensa na pior perspectiva. Não vai dar certo, irmão.
A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3: consagre ao Senhor o que você faz, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quer dizer que se a nossa mentalidade não for de campeão, nós vamos perder, vamos ficar na metade do caminho. Se a nossa mentalidade não estiver alinhada com os planos de Deus, se o nosso pensamento for sempre pessimista, se nós olharmos para as coisas sempre na pior perspectiva, não vamos chegar a lugar nenhum. Filipenses 4, no verso 8, Paulo diz: tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Quer dizer que o nosso pensamento, irmãos, a nossa mentalidade, a nossa atitude mental tem que ser sempre para frente, sempre acreditando que vai dar certo, sempre acreditando que vamos chegar. Provérbios 23, 7 diz: como imaginou na sua alma, assim é. Tudo passa pelo processo mental. Em Marcos capítulo 5, o texto mostra que uma mulher que sofria com uma hemorragia há 12 anos, uma mulher fraca, debilitada, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a pensar: se tão somente eu tocar, ainda que seja na orla das suas vestes, sararei. O pensamento levou a uma atitude. E qual foi o resultado? Ela foi curada. Por isso que a palavra de Deus nos leva a pensar, nos leva a refletir. A fé vem pelo ouvir. Então a graça que nós temos de nos relacionar com Deus é que uma palavra nos leva a pensar. Você lembra que quando eles chegaram para possuir aquilo que Deus havia prometido, depois de 40 anos peregrinando nos desertos, diz a palavra que Moisés ordenou que 12 homens fossem espiar a terra. 40 dias depois eles voltam, e dos 12, 10 eram pessimistas, e começaram a falar que a terra era boa, sim, próspera, sim, porém os inimigos eram grandes, e eles eram tão pequenos como gafanhotos, e não havia o que eles pudessem fazer para prevalecer diante das forças inimigas. Qual foi o resultado disso? Toda aquela multidão, contagiada por essas palavras, começaram a se lamentar, começaram a se considerar derrotados. Irmãos, eu sei que você conhece o texto, mas vale a pena nós fazemos a leitura dele. Vai comigo lá para o livro de Números capítulo 13. Versículo de número 27. Às vezes a pessoa está animada, a pessoa pensa assim: não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou aprender, vou conquistar, vou concorrer. Aí chega alguém e diz assim: mas você acha? São 1000 pessoas. Aí o outro chega assim: fulano tentou fazer isso aí e quebrou. Não, esse negócio de ir para a igreja no começo é tudo muito, mas depois também. Se a pessoa começa a pensar e ela começa a ser envolvida nisso, ela desiste. Todos eles saíram da terra que Deus prometeu com um destino. Mas olha a mentalidade negativa, o que faz. Observe o que está escrito no versículo 27 de Números 13. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Aí versículo 2 do capítulo 14, olha a consequência. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés.
Por isso, irmãos, aquilo que você ouve, muitas vezes, pode acabar manipulando seus pensamentos. O que vence, ele tem uma atitude mental positiva. Vou dar um conselho de pastor, e um pastor que te ama: para de assistir a Rede Globo, para de ficar vendo jornal manipulado. Coloca ocultamente dentro de você o pior cenário possível. Os que vencem, os que superam, os que conquistam, eles têm uma mentalidade positiva. Sabe por quê? Porque eles confiam naquele que prometeu. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 10 eram pessimistas e mentalmente eles pensavam negativo. Mas olha a mentalidade de Josué e Caleb, versículo 30. Então Caleb, versículo 30 do capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Percebeu? 10 enxergaram a situação numa perspectiva, 2 enxergaram de outra. Aí eu pergunto para você: quem herdou a terra? Aqueles que tiveram a atitude mental positiva. Sabe, irmão, se você não começar a pensar da maneira correta, você não vai conseguir vencer as suas limitações. Os vencedores, eles têm a grandeza de vencer as suas limitações. Eles têm a atitude mental positiva. Pensa para frente. Acredita naquilo que ninguém acredita. Terceiro, se você quer vencer, irmãos, diante dos desafios que você enfrenta, não se preocupe em agradar a todos. Não caia na besteira de achar que todo mundo tem que te aprovar, que todo mundo tem que se alegrar com o que você faz. Tem muita gente que para no caminho, que não vive o propósito de Deus, que não alcança aquilo que busca, porque percebe que alguém não está contente com o seu progresso. E aí então ela começa a ficar cheia de receios, por se sentir reprovada. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que a igreja vence, a igreja cresce justamente em meio da reprovação social. Pedro diz em Atos 5,29 que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não fique esperando todo mundo bater palma para você, porque às vezes a atitude que você toma, que desperta admiração e traz elogios de uns, a mesma atitude, na mesma ocasião, no mesmo momento, vai gerar descontentamento nos outros. E se você se apega a isso, você não chega em lugar nenhum. Você deve se lembrar que em 1 Samuel capítulo 17, quando o exército de Saul paralisado por medo do gigante, Davi decidiu enfrentá-lo. Davi assumiu a responsabilidade e quis batalhar contra aquele gigante. Davi tinha no seu coração uma convicção: esse homem está afrontando o exército do Deus vivo. Só que a decisão de Davi, embora tenha gerado alegria no coração daqueles covardes, gerou desconfortos no coração do seu irmão Eliabe. E lá no versículo 28, irmãos, vamos ler esse texto. 1 Samuel capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 28. Diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui?
E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Verso 29. Então disse Davi: que fizeu agora? Porventura não há razão para isso? Perceba, aquilo que Deus tinha para Davi gerou descontentamento. E Eliabe que agora diz: Davi, eu sei da sua presunção, eu sei quais são os seus interesses. Se Davi tivesse se apegado à repreensão de Eliabe, o que você acha que Davi iria fazer? Davi não ia enfrentar o gigante, Davi não iria partir para a batalha. E é isso que você precisa entender. Tem muita gente torcendo por você, mas ao mesmo tempo tem gente que não está nem aí. Tem gente que está alegre com a sua promoção, com o seu crescimento, tem gente que não está. E às vezes nós caímos na besteira de emocionalmente nos envolvermos e nos preocuparmos com aquele que está descontente. E eu, por muito tempo no meu ministério, já perdi noites de sono por saber que pessoas não se alegraram com algumas decisões que eu precisei tomar. Hoje não, que eu olho para frente. Não dá para agradar todo mundo, não tem como satisfazer a vontade de todos. José chegou para os seus irmãos e compartilhou com eles o sonho que recebeu de Deus. Jacó guardou aquilo no coração, só que os irmãos de José não ficaram contentes. Se você quer vencer, irmãos, não fica preocupado com as carinhas tristes, não fica preocupado em receber a aprovação de todos. Vai para frente, se esforce, tem uma mentalidade positiva. Quarto, características das pessoas que vencem, irmãos. As pessoas que vencem são aquelas que buscam excelência. Presta atenção nisso aqui. As pessoas que vencem são aquelas pessoas, irmãos, que nunca estão satisfeitas com pouco. Você viu aquela pessoa que diz tá bom? Pessoa que normalmente diz tá bom, ela está confessando com as suas palavras que não tem interesse em melhorar. E seja na nossa relação familiar, conjugal, profissional, ministerial, o nosso dever é sempre procurar progredir, ser hoje melhor do que fomos ontem, amanhã buscarmos melhorar em relação ao hoje. Isso é crescimento, é progresso. Você viu aquela pessoa que está prestes a vencer, que está convencido que vai dar certo, e aquela pessoa, ela relaxa no final e acaba não dando certo? Por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Firmeza e constância. Será que nós buscamos, falando agora em relação às batalhas espirituais que enfrentamos, será que nós buscamos vitórias ministeriais com o propósito de servir a Deus melhor, ou ficamos acomodados com o que fazemos? Porque a vida com Deus é um constante crescimento, irmãos. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento, não é? Jesus sendo a sabedoria, a palavra, em Lucas 2,52 diz que ele crescia. Então os que vencem são aqueles que olham para aquilo que fazem e nunca estão satisfeitos. Eles procuram melhorar, procuram servir mais, fazer mais, ir além da sua própria capacidade, da sua própria força. Irmãos, está aí um desafio para nós nesse ano. Que tal nós pararmos e pensarmos: como é que eu tenho sido como pai? O que eu posso fazer para melhorar? Como eu tenho sido como profissional? O que eu posso fazer para alcançar melhores resultados? Como esposa, como marido? O que eu tenho feito para Deus?
Como é que eu posso melhorar? Porque, irmão, normalmente o progresso, o crescimento, ele acontece. Uma vez que a pessoa, ela acha que ela está bem, a tendência é ela começar a retroceder. Isso é um processo natural. O começo da conversão, empolgação, entusiasmo, curiosidade, e a pessoa vai que vai, participa de tudo, faz tudo, de repente ela chega num nível que ela acha que ela está bem. O próximo passo é começar a deixar de fazer algumas coisas que fazem, é começar a abandonar alguns dos seus bons hábitos. Então, se você quer vencer, irmãos, busque excelência, se aprimore, melhore, faça além do que você pode fazer. O seu patrão vai ficar feliz, o seu marido vai ficar feliz, a sua esposa vai ficar feliz, o seu pastor vai ficar feliz, e Deus vai ficar feliz. Não é? Se aprimore, procure crescer. Quinto, o que um grande vencedor tem como marca, como característica? Esforços. Irmão, preguiçoso não tem espaço não, em área nenhuma. Preguiçoso não tem sucesso. O camarada está anos desempregado e pede para todo mundo mandar currículo, mas acorda meio-dia, não busca mudança. A palavra de Deus mostra muitos exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus para serem protagonistas de sua geração, e Deus sempre exigiu esforço, ânimo, coragem. Eu comecei a mensagem falando daquela situação de uma pessoa que celebrava a vitória, pois vivia o último dia do penoso tratamento de quimioterapia. Aí eu pergunto para você, dá para você ter dimensão do esforço que ela precisou fazer para chegar na última sessão? Esforço, irmão. Nós temos contra nós uma natureza corrupta que a Bíblia chama de carne, que vive cansada. Você pode pensar assim, olha, eu trabalho o dia inteiro, durmo pouco, estudo, faço um monte de coisa, por isso que eu vivo cansado. Você vai dormir 12 horas e vai estar cansado do mesmo jeito. E o nosso corpo sempre tem a tendência em procurar o conforto, o descanso, o lazer. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o sono, para que não empobreça. Provérbios 6, no verso 6, diz, vai ter com a formiga preguiçoso, olha para o seu caminho e ser sábio. Deus chamou Josué, eu cito esse texto sempre, mas eu quero ler também, porque ele se encaixa perfeitamente, capítulo 1 de Josué. Josué capítulo 1, vamos ler o verso 9, irmãos. Diz assim, aliás, vamos ler o 8 também, porque o assunto é vitória, né? Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e de noite, tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Deus chama Josué, Deus dá para Josué a receita da sua vitória. Pense na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, toda quinta, toda terça, todo domingo, não, dia e noite, o tempo todo, faça conforme está escrito, e aí você vai ver o seu caminho prosperar, aí você vai se conduzir com prudência. Agora, olha o versículo de número 9, Deus dizendo para Josué, não te mandei eu, esforça-te. E o esforço é uma força que vai além da força natural que temos. Então o que Deus está querendo dizer para Josué? Josué, para você meditar de dia e de noite, Josué, para que você se conduza com prudência, Josué, para que você veja o seu caminho prosperar, você precisa de esforços, de ânimo. Então ninguém vai conseguir concluir o estudo sem se esforçar,
Ninguém vai conseguir ser promovido sem se esforçar. Ninguém vai viver a restauração familiar sem esforço. Ninguém vai viver o progresso ministerial sem esforços. Deus chama pessoas, irmãos, e pede para que as pessoas tenham coragem. E o que eu costumo dizer é uma verdade. Deus não está preocupado em fazer aquilo que quem tem que fazer somos nós. E nós caímos na ilusão do mundo gospel que ensina que basta você ser de Deus, que Ele faz tudo para você, mas não é bem assim não. Tem que ter esforço, Senhor, eu quero chegar em tal lugar, se esforça, Deus ajuda quem cedo madruga, não é assim que diz o ditado? Então, eu acredito nisso, irmãos, que Deus olha e percebe que eu estou tentando, que eu estou me esforçando, que eu estou acordando cedo, eu estou dormindo tarde, eu fiz algumas renúncias, eu fiz alguns investimentos, eu tentei de alguma maneira, mas às vezes eu não estou conseguindo chegar, e Deus espera ir ao meu limite, para então colocar a mão dEle, e fazer com que as coisas aconteçam. Aqui, ó. Não era Deus que conduzia Josué? Deus não disse para ele que estaria com ele por onde quer que ele fosse? Mas olha o que Deus exige de Josué: esforço, irmão, não se vence sem esforço. E aí eu abro um parêntese aqui para falar dos nossos irmãos preguiçosos, que não querem vir na oração, não querem vir nos cultos, não querem estudar a palavra, não querem fazer nada, mas querem a vitória. Não funciona, irmãos. Deus, o mínimo que Deus requer de nós, esforço e bom ânimo. E para concluir, sexto, deixa eu fazer um resumo do que nós vimos até aqui. Grandeza de vencer suas limitações, atitude mental positiva, nunca espere a aprovação de todo, não se conforme, busque excelência, se esforça, e sexto, vença pela palavra de Deus. 1 João 5,14 diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A garantia que eu tenho de que chegarei em algum lugar, conquistarei alguma coisa, é se a palavra de Deus estiver em mim. Esse foi o segredo da vitória de Jesus contra o tentador. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Por que Paulo chega em Romanos capítulo 8, depois de ter vivido 3 naufrágios, depois de ter sido expulsado de Antioquia por causa da pregação, depois de ter sido apedrejado, por que Paulo chega depois de tantas experiências, humanamente falando, ruins, e ele se considera um vencedor? Porque tudo o que ele está vivendo é aquilo que Deus queria que ele vivesse. Porque lá em Atos capítulo 9, na altura do versículo 15, o Senhor vai dizer para Ananias: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, as nossas maiores vitórias não está naquilo que conquistamos, mas naquilo que somos. A maior vitória que eu posso ter na minha vida é me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. E nós não conseguimos nos tornar aquilo que Deus quer que sejamos se não for por meio da sua palavra. Então eu quero que você volte lá para a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8. Eu quero ler o texto novamente e concluir este sermão. Vamos ler a partir do versículo 31 de novo? Qual que é o subtítulo mesmo? Cântico de vitória. Exato. Cântico de vitória. Deus é por nós. Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Por que Paulo canta, por que Paulo pronuncia isso? Porque Paulo sofria com injustiças. Porque Paulo sofria acusações. Aí eu pergunto para você, ele estava preocupado em agradar a todos? Não, irmãos. Estava preocupado em agradar a Deus. Versículo de número 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quais são os triunfos de Paulo? Venceu a angústia, venceu a fome, venceu a nudez, venceu o perigo, venceu a espada. Nenhuma dessas coisas separou Paulo do propósito de Deus. Eu fiz uma pergunta para você alguns minutos atrás: o que seria hoje uma grande vitória para você? Eu tenho certeza que se você se esforçar, se você tiver uma mentalidade boa, se você for uma pessoa que busca excelência, se você ter maturidade para entender que não dá para agradar todo mundo, se você buscar vencer instruído na palavra de Deus, irmãos, você pode não conseguir chegar aonde você quer chegar, mas eu tenho uma certeza: em algum lugar você chega. Então, se esforce, busque melhorar, não se preocupe com as caras feias, busque instrução em Deus, porque vai chegar uma hora que o cântico de vitória que você vai entoar não vai ser apenas esse, mas vai ser as histórias que você tem para contar de superação em todo esse processo que você enfrentou para chegar onde Deus quer que você chegue. Vamos ficar todos de pé, por favor.